Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Estamos nós aqui de novo no nosso programa Os Mensageiros. O nosso programa vai ao ar toda segunda-feira, às 7h30, sobre a mediunidade, os domínios da mediunidade. Nós estamos estudando o livro Os Mensageiros. Então, desde já, a gente agradece aí a participação de vocês. Fiquem à vontade para compartilhar, para poder estar junto aí com a gente, tá bem? Venham, participe, vai ser muito legal. Hoje nós estamos estudando o capítulo 22, capítulo 26, desculpe, capítulo 26, Ouvindo os Servidores. Hoje, os nossos queridos amigos estão com problema nas suas internets e a gente, hoje, vocês é que vão participar junto comigo. Tenho acesso. Ah, sim, nosso amigo aqui está com probleminha para entrar, ele está pedindo. Eu acho que não está dando acesso. Vamos ver, meu amigo, vamos sim, vamos nessa que está bom a beça. Vamos lá. É assim mesmo, gente. Quem faz ao vivo faz dessa forma. Então, a gente vai dar início, então, ao nosso bate-papo de hoje, pedindo, como fazemos sempre, né? A gente agradece muito a Deus por nós termos esse trabalho. Iniciamos sempre com uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vai ser o capítulo 5, o item 3. Bem-aventurados os aflitos, a justiça das aflições. Somente na vida futura podemos efetivar-se as compensações de que promete os aflitos da terra. Sem certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreendem a conveniência de sofrer para ser feliz. É dizer, para se ter maior mérito, mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros?
porque nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essa posição. Porque uns nada conseguem, ao passo que os outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre os vícios e a virtude, e que os homens virtuosos sofrem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Bom dia, meu querido Amaury, conseguiu, que beleza! Seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem, Miriam? Que bom que você já está no labor, está aí representando muito bem a turma do estudo da mediunidade. Bom dia a todos os ouvintes também. Bom que dia, alegria ver você aí trabalhando, suprindo aí essa lacuna. Hoje eu estou aqui, acho que é pelo perfeito. Alguma coisa está funcionando bem. Bom dia, Vanira. Seja bem-vinda, minha querida. Então, estávamos dizendo aqui que estamos falando sobre esse capítulo, do item 3 do capítulo 5. Está me ouvindo, Miriam? Estou. Você está me ouvindo? Ainda com probleminhas na internet, né, meu amigo? Santa internet, como você diz, santa internet. Diz então aqui, continuando a nossa leitura, eles necessariamente têm todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso, o de que cada um deve bem compreender-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-se suficientemente maduros para compreendê-las, lhe revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então, dessa forma, meus amigos queridos, vamos esperar nosso amigo chegar. Oba! Então, melhorou? Olha, troquei de lugar pela segunda vez. Mas aí parece que está melhor. O som, pelo menos, está melhor. Que Você bom. poderia fazer nossa prece? Com a maior alegria, vamos lá. Então, pediremos aqui ao nosso Mestre Jesus para que nos abençoe nessa busca de melhor compreendê-lo, compreender sua obra, compreender Kardec e todo o esforço de nos trazer compreensão, consolo, alento para a existência. E que seja de forma agradável e que estejam presentes os nossos guias, aqueles irmãos que necessitam, tanto quanto nós, do aprendizado, e que seja com a paz inconfundível deste que aí está, o nosso Mestre Jesus. Que assim seja, que maravilha! Então, a gente começou lá com a leitura A Justiça Divina, né? Bem-aventurados os aflitos, né? As causas das aflições, né? E hoje, para quem não lembra, né, a gente sempre faz um retrospecto, né, das
da nossa jornada nesse livro maravilhoso, Os Mensageiros. Esse livro passa-se em 4 horas e ele é cheio de lições a cada passo que a gente vai dando. Ali, numa colônia, eles acabaram de fazer um serviço e está ali Alfredo, que é o dirigente, o coordenador daquele serviço inteiro, está com Aniceto, está André Luiz e Vicente. André Luiz é quem comenta, é quem faz a narrativa da história. E ele, então, está contando, ele quis saber, né? André Luiz chegou, pediu a Vicente, posso chegar ali pertinho do Aniceto para ver o que ele está fazendo? Então, ali estava um clima de cordialidade, estava um clima amoroso. É bacana isso. E, assim, também de muito respeito pela hierarquia de todos aqueles que estão ali trabalhando em prol, né, do outro, de si e do outro. E aí chega perto dele um velhinho chamado Alonso, e o velhinho todo meiguinho, ele quer se apresentar como velhinho, né? Nós já até estudamos bastante sobre o perispírito, né? E aí ele quer, mas ele está sofrendo uma coisa interessante, é sobre o pensamento. Ele está sendo influenciado pelos pensamentos que vêm da Terra. E aí ele fala, o senhor já viu o meu requerimento? Será que o senhor dá para o senhor me dar uma resposta do meu requerimento? E aí ele fala algumas coisas para o Alonso, e então a gente vai partir aí desse ponto aí, né? Que o Alonso deixou, então, de sorrir, mostrando os olhos rasos, porque ele deu uma lição a ele, né? Que no momento ele ainda estava em processo de se reerguer, para que a mente dele não ficasse atrapalhada. Ele diz ali para Alonso que é para ele, maneira, rapaz, vai ter o tempo que você vai lá, acalme-se. E aí ele diz, eu reconheço, senhor Alfredo, a oportunidade de suas observações. Graças a Jesus, eu venho melhorando minha vida mental, nos deveres novos que me concedeu e, de fato, sinto-me renovado espiritualmente. Não é querer, não é poder, né? E, então, o pensamento, a gente vinha falando na outra reunião, e você falou assim, ai, que imagem linda. Eu falei, vou repetir. Bem oportuna mesmo, muito oportuna. Não é? Então, o pensamento, os sentimentos vão dar a gente a nossa ação, a nossa vontade de melhoria, e os nossos comportamentos vão melhorando, né, na medida que a gente vai caminhando. E também, como diz Leon Denis, esse assunto do pensamento, a disciplina dele e a reforma que deve ser permanente dentro da gente é um dos assuntos mais importantes que talvez a gente esteja aqui na vida, né, para fazer, seja na arte, seja no trabalho, qualquer trabalho que a gente vá fazer, seja nas nossas formas de falar com os outros, enfim. Mas o homem, eu destaquei que o homem só é grande, só tem valor pelos seus pensamentos, por eles, as suas obras. Então, elas vão irradiar e se perpetuarem através dos séculos. Se você prestar atenção, Jesus não escreveu uma palavra. Se nós prestarmos atenção, quem conta a história deles são aqueles que conviveram com ele, que contam das suas proezas, que contam da sua vida. E essa vida deste ser iluminado, ele mudou a cara, né? A nossa cara enquanto civilização, né? Foi aí que a gente aprendeu que deveria amar o outro, né? Foi ali que há essa... E aí vamos dar pontapé do dia de hoje, né? Vai lá, meu amigo, é contigo mesmo. Tá bom, então vamos lá.
Sei que sua palavra não me advertiria sem razão, mas ousaria pedir licença para visitar a esposa e os filhos. À noite, quando me concentro nas preces habituais, sinto em torno de mim os seus pensamentos. Esses pensamentos me penetram fundo, atraindo-me toda a atenção para a terra. Olha só, o recado, né, para a gente que vive suplicando a presença de algum ente que foi, e como é que funciona isso de lá para cá também, né? Essa sintonia imediata. É muito, muito interessante isso. Então, a gente tem que entender que é um assunto bastante delicado, essa questão da morte, né? É uma questão muito delicada, porque quem é que nunca chorou, né? A gente sempre pergunta assim, né? A gente sabe que diante da morte as pessoas ficam muito fragilizadas. Elas sempre seja um familiar, um amigo, alguém muito querido, né? Alguém que a gente nem conhece e gosta tanto do que ele fez, por exemplo, a gente dá o exemplo sempre do Ayrton Senna, né? Foi uma comoção nacional, né? O Chico Xavier. Tem os nossos sentimentos de perda, de vazio, costumam nos acompanhar face a essa morte. E a gente, às vezes, chora muito, a gente sofre, a gente se apega, às vezes, às coisas das pessoas que se foram. Não, essa roupa aqui, ela nunca. A roupa já está rota, já está para lá de estragadinha e você não quer se desfazer daquilo. Né? Enfim, cada um tem uma forma de reagir perante a morte. Né? Então, tem muitos sentimentos, né? Mas na nossa visão dessa vida eterna, dessa visão que a doutrina espírita nos proporciona, traz uma visão de que nada perece. O que perece é a matéria. A gente estudou um pouco sobre matéria nessa visão espírita, né? Não exclui os sentimentos. É que algumas pessoas acham assim, mas vocês são tão frios, hein? Vocês não choram. Choramos, sim. Choramos, sofremos, mas a gente não se desespera. O que a gente percebe é o desespero das pessoas, né? E isso é muito lamentável, porque não há de fato morte. O que há é apenas. Eu sempre falo assim: a gente andou para o andar de cima, gente. A gente saiu desse andar de baixo aqui e aí vai para o andar de cima, né? E muitas vezes continuamos fazendo as mesmas besteiras que estávamos fazendo nesse andar aqui de baixo, né? Não é isso, Mauri? Se não as mesmas, elas serão consequentes, né? Serão situações onde a gente vai estar vivenciando o fruto das conquistas, né? A cada um segundo suas obras, não é isso? Então, a cada um o sofrimento pelas suas obras e a cada um o regozijo pelas suas obras também. Nós, normalmente, né, o que a gente faz? A gente, enquanto materialistas, estacionamos com o pensamento, o sentimento e o desespero pela perda de algum ente querido de uma só vez, como se não houvesse amanhã para aquela dor. O que a gente faz é compreender que nós podemos ser e devemos estender o nosso apreço, a nossa solidariedade, o nosso desejo de estar com a pessoa pela eternidade, né? Lógico que o personagem que esteve ao nosso lado, ali representado por aquela alma querida, é natural que a gente vai chorar e vai chorar muito. É natural isso daí, né? Cada um reage de uma forma. Mas o importante é que está transitando o valor do apreço, né? Da gratidão, né? A gratidão por ter
recebido a oportunidade através daquele irmão querido que compôs, né, toda essa gama essa riqueza de detalhes que é a vida e que compõe aquele raciocínio de que a divindade não poupa esforços para nos colocar condições, dentre eles professores adequados, aqueles mais bondosos, aqueles outros nem tanto, para nos ensinar. E é por isso que a nossa visão realmente é um pouco diferente. Mas o que é bom transitar sempre é com o equilíbrio e a fé nessa condição, na eternidade da alma, nos dá. Então, a tranquilidade de que não nos apartamos para sempre, né, de que essa eternidade que nos rodeia, né, é o que vamos viver no dia de amanhã. Então, choramos o hoje, mas confiantes de que estaremos só mudando de estado, né? E nessa transição, a gente sabe que existem perturbações, e essas perturbações é que devem ser bem tratadas, bem cuidadas. Por isso, estamos aqui estudando sobre o que é que nos espera, e quando estamos lá, somos preparados, como todos os nossos irmãos aqui da obra Mensageiros, são preparados para virem aqui desfrutar da existência. Então, compreendermos que esse vai e vem das encarnações acontece de uma forma mais natural mesmo, de fato. Verdade. É muito interessante. Hoje a gente tem algumas participações interessantes. Foram feitas no Zap, né? A gente vai colocar aqui nos comentários para que vocês possam também, quem está aí no chat, vou colocar no chat para vocês poderem também participarem aí. Então, está a dona Ana falando, se Kardecão está atrasado com apenas 170 anos, imagina Jesus que está com 2.000. É isso mesmo. O Espiritismo abre uma janela enorme, porque ele trata de todos os assuntos. Esse livro do Leon Denis, O Poder, o Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele é um manancial de assuntos diversos, e ele vai fazendo um link muito bom com o Livro dos Espíritos, que é muito interessante. Então, ele diz que o espiritismo moderno dirige-se principalmente às almas desenvolvidas, aos espíritos livres e emancipados que querem por si mesmo achar a solução dos grandes problemas e a fórmula do seu credo. Ele oferece-lhes uma concepção, uma interpretação das verdades e das leis universais baseadas nas experiências, na razão e no ensino dos espíritos. Ele fala espiritismo moderno porque lá naquela oportunidade se dizia que o espiritismo estava ultrapassado, que Kardec estava ultrapassado, que deveria ser diferente e que todas as pessoas deveriam ser espíritas. E aí ele vem falando que não, é libertador. A doutrina espírita ela tem ela tem uma visão de ciência, de filosofia, e tem também o cunho religioso, porque o modelo e guia é Jesus. Nós somos cristãos, na verdade, né? Somos cristãos, estamos seguindo o Cristo. E para seguir um modelo, a gente tem que entender desse modelo. Não adianta a gente falar que é cristão e aí a gente não compreende a vida. A gente não debate os assuntos referentes àquilo que aquele deixou, né? Até falei aí, né, Amaury, se a gente perceber, Jesus não escreveu uma linha. Quem escreveu foram aquelas pessoas que estavam ao seu redor e trouxeram um manancial maravilhoso. Pega o Sermão do Monte, que vocês vão ver, como disse lá o Gandhi, né? Mahatma Gandhi, ele falou que se perdesse todos os livros da humanidade, não se perdesse o sermão profético, nada teria se perdido. Tal a importância
daqueles dizeres ali, porque ali trata de todos os assuntos nossos, enquanto encarnados, né? Seres ainda incompletos, seres ainda em formação, seres ainda orgulhosos, prepotentes, achando-se o máximo. Então, é um caminhar, né, Amaury? Observações muito bacanas as que você faz, trazendo Leon Denis para iluminar a nossa prosa aqui. Realmente ele fez esse mergulho tanto quanto era possível. Aliás, Jesus também o fez, e você disse muito bem, ele não veio para escrever, toda a obra dele foi exemplificada. E, lógico, nós, de tempos em tempos, vamos, a partir da sedimentação, através da sublimação dos conhecimentos, das experiências, o que acontece? Nós vamos colhendo, elencando, iconicamente, alguns valores. Então, existem, por exemplo, nos sofrimentos atuais, né, nesses tais problemas do ser, do destino e da dor, coisas que nós já vamos aqui, no ambiente espírita, no ambiente espiritualista também, vamos já conseguindo divisar, elencar, perceber, né, certos valores e a gente atribui nomes. Por exemplo, estamos percebendo que o apego à matéria nas vias do poder político, poder da força, poder do dinheiro, poder da beleza, são coisas que devemos combater. Mas existem os meandros que nós já vamos elencando, já vamos dissecando esse problema e vamos compreendendo ele com maior profundidade. Então, essa constante viagem, revisitas ao nosso interior, ao nosso íntimo, faz com que já exista essa massa pensante, essa herança que a gente está constituindo, já está desfrutando dessas obras que nos vieram e das que estão sendo deixadas. Então, aquelas coisas icônicas, elas vão sendo subtratadas, né? Ou seja, existem aquelas coisas, os meandros em que fazem essas coisas acontecer. E nós vamos compreendendo que entre uma coisa e outra existe uma infinidade de observações, de apreciações que vão clareando, que vão tornando novos ícones aos quais nós devemos nos debruçar, entender, lutar contra e, às vezes, lutar a favor daqueles que a gente precisa conquistar. Então, essa é a tarefa do Espiritismo, facilitar o mergulho em nós mesmos. E estamos aí com esses facilitadores, né? O nosso querido Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso querido Leon Denis e outros tantos, né, irmãos que vêm fazendo da cultura, né, do conhecimento espiritualista. Nós aqui mergulhamos com toda a segurança, com nos sentimos muita vontade em aprofundar o nosso parco conhecimento no Espiritismo, que contempla o espiritualismo, mas enquanto nós compreendemos que a eternidade da alma, a eternidade do espírito é uma realidade, vivemos de forma consoladora, compreendemos o porquê dos sofrimentos, o porquê das dores. Então, isso nos dá aquela condição diária de olhar para as situações e ponderar assim, às vezes passando a régua, né, Miriam? Está tudo certo, né? Quando alguém nos chega, nos desfia problemas, a gente faz aquele encaminhamento possível, mas a gente sabe que está tudo em ordem de marcha. O desconforto que gera aquele debater-se da pessoa pelo desconforto acontecido na sua vida, a perda de um ente, a perda do emprego,
um acidente, um problema qualquer, a gente sabe que isso faz parte das tais vicissitudes da existência, né? Diz aí Leon Denis que acrescentar a isso tudo a revelação dos deveres e das responsabilidades. E o Espiritismo faz muito isso com a gente. Ele nos dá direções, mas diz que temos deveres e temos responsabilidades por aquilo que a gente faz, que a gente processa na nossa existência. E é o nosso instinto de justiça, né? Depois, com a força moral, as satisfações do coração, a alegria de tornar a encontrar aqueles que se foram, pelo menos com o pensamento, algumas vezes até com a forma, os seres amados que julgamos perdidos. Então, a prova da sobrevivência, junto com a certeza que iremos ter com eles, e vamos reviver vidas, inúmeras vidas, de ascensão, de felicidade, junto com aqueles que a gente ama demais, ama demais. Então, eu quero dar bom dia aqui a Áurea, querida, eu quero também a Liduína, bacana, Liduína falou aqui que os apóstolos, as pessoas junto de Jesus, eles escreveram o que ele praticou. Ele praticou a lei de amor, de verdade. E ela ainda complementa que os Espíritos do Senhor reescreveram com o trabalho de Allan Kardec tudo que Jesus falou e exemplificou e que nós esquecemos, né? Nós esquecemos porque a gente não a gente tem umas certas encrencas dentro da gente, né? Que a gente ainda está aqui nesse rally-rola, nesse rally-rola aqui, para poder passar por todas aquelas etapas ali. Então, é um processo muito devagar e cada um vai no seu ritmo, né? Às vezes a gente cai no lago, tá as coisas lá, a gente passando nas coisas, mas embaixo tem sempre um lago para nos suportar, sempre temos um amigo para nos sustentar, alguém na caminhada, um sirineu, vamos dizer assim, um sirineu, melhor esse exemplo do sirineu, para nos elevar, para nos ajudar, né? Então, você gostaria de continuar aí, por gentileza, Mauri? Sim, vamos lá. Como compreender com efeito que os espíritos radiosos possam esquecer aqueles que amaram outrora, aqueles que partilharam suas alegrias, seus cuidados e ainda sofrem nas sendas terrestres? O lamento daqueles que sofrem, daqueles que o destino ainda arrasta para os mundos atrasados, chega até eles e suscita sua compaixão generosa. Olha só que indução ao sentimento correto para se comparecer nessas horas, né? A gente tem que temperar exatamente com esse sentimento, com esses valores que já temos, porque as leis de Deus estão em nós, elas estão na consciência. Então, em qualquer estágio de evolução, nós podemos sempre nos presentear, podemos sempre estender esses valores que Leon Denis nos traz de forma tão sábia. Muito bacana isso, né? Ele continua falando que quando um desses apelos atravessa o espaço, eles deixam as moradias etéreas para derramar os tesouros da sua caridade no campo dos mundos materiais, com as vibrações de luz, os impulsos do seu amor, que se propagam na imensidão, levando a consolação aos corações entretecidos, derramando sobre eles as chagas humanas um bálsamo de esperança. Então, sofre dos dois lados da vida, mas não nos abandonam. É isso que eu acho muito interessante. E quantas vidas tivemos? Você já pensou? Quantas pessoas nós fizemos laços amorosos com elas?
Quantas pessoas gostam da gente sem a gente o perceber? E essas pessoas estão lá vibrando pela gente, dando o seu amor, propagando de onde estiverem, porque podem não estar na Terra. Vocês já pensaram nisso? Podem estar lá em Andrômeda, sei lá, Aldebaran, que um dia eu vou lá fazer uma visita. Se me for permitido, Já eu vou foi. até Aldebaran, porque eu gosto tanto desse nome. Aldebaran é um planeta, né? Um conjunto de planetas. Então é assim, né? É igual você entender que o amor ele vibra em todas as direções. Não é à toa que a gente, uma prece de mãe, por exemplo, vamos falar aqui de nós, no nosso terra a terra, né? É uma prece de uma mãe. Nossa, quanto ânimo dá ao filho. Bem isso que eu ia Quando... falar. Quando uma mãe, desculpa interrompê-la, né? É porque você estava pensando a mesma coisa. Mesma coisa, quando um pai e uma mãe, né, principalmente a mãe, né, que tem ali aquela tarefa ainda mais natural de estar bem mais próxima, dá corre-corre no céu quando uma mãe faz pedidos, né? Dá um corre-corre danado para ser atendida, porque o amor, ele é muito mais próximo de se compreender pelo desprendimento, pela profundidade, pelo desejo sincero de fazer o bem ao seu filho, enfim, é o sentimento que faz transitar mais intensamente, né? E essas vibrações de luz, os impulsos de amor, se propagam na imensidão, como nos traz aí André Luiz. Então, só falta associar a esse amor, né, a fé, a convicção, né? A convicção que leva todo esse tempero de intensificar o pedido, dar a ele mais naturalidade. Olha, precisamos das oportunidades aqui na Terra, né? Meu querido Jesus, preciso da sua ajuda e ter a certeza de que ela vem e que ela está acontecendo. Então, são temperos, são coisas que parecem piegas, mas para você se constituir convicto, transitando com esse amor e com essa certeza de que você vai ser atendido, olha, era o que acontecia quando o Policarpo, por exemplo, foi lançado com a própria família na arena e ele tinha a certeza de que ele não tinha que negar Jesus. Ele tinha que ali dar o testemunho dele. Então, a certeza de que o acolhimento da divindade aconteceria. E é o que a gente vê nas narrativas, né? Um instante antes do leão dar a patada, eles já tinham sido recolhidos. Para que não sofressem, né? Para que não sofressem. Para que não sofresse. Tanto é que em outros livros, quando há a descrição, né, do desencarne dos nossos irmãos, eles sempre falam, mas que alívio! Nossa, que alívio! Então, mais sofre quem encarna do que quem desencarna, né? Mas a gente tem aí alguns comentários que a gente achou interessante. Primeiro, será que a prece devem ser feitas em voz alta, voz baixa, pelo pensamento? A Elizabeth. Elizabeth mandou para a Estação da Luz e o Tavares transcreveu aí para a gente. A prece deve ser feita do coração. Eu tenho aqui na minha frente da minha casa uma denominação de uma. Eu não vou. Como é que eles. Porque senão a gente vai parecer que a gente é preconceituoso. Não é. Não é isso. Mas o Deus deles deve ser tudo realmente surdo. Porque. E eles devem acreditar em alguma coisa que não é Deus. Porque eles falam, cada um fala um jeito, e falam todos ao mesmo tempo, e falam todos berrando.
Então, a prece não deve ser de muitas palavras. Eu acho que é mais a música do Gilberto Gil, né? Se você quiser falar com Deus, né? Você entre no seu quarto, fale com ele, só você e ele. Só ele pode estar junto contigo. Então, falar dele do coração, com ele com todo o amor que você possa. Se aquele que deseja falar em voz alta, faça-o, mas tem que estar aí, o sentimento tem que estar junto, entendeu? Tem que estar junto o sentimento. E falar todo mundo junto, desculpe, é falta de educação. No meu entendimento, né? Claro. No meu parco entendimento, né, Mauri? Olha, a sua prece é inteligente. Eu acho que por onde a gente começa puxando a ponta da meada desse assunto. Quando você se entende necessitando de uma conexão com a divindade, então é indispensável que minimamente você esteja compreendendo cada palavra, você esteja fazendo inteligíveis os pensamentos que estão brotando em você, as suas encruzilhadas, os seus vazios, as suas mazelas. Então, não é assim aquela oração dita ou em voz alta, ou às vezes até em pensamento, são erros que cometemos quando a gente, às vezes, naquele voo que a cabeça dá, do sentar na cama até o travesseiro, a gente faz um Pai Nosso inteiro e quer achar que dessa forma também fez uma oração. Do mesmo jeito que acender incenso, fazer qualquer tipo de pagelança, vai significar, olha, a minha oração ela foi mais elaborada, ela foi mais pensada nos aspectos exteriores. E intimamente, você não passa o recado para o seu anjo da guarda, para aquele espírito protetor que todos temos um, de que você tem a existência nas mãos, de que você, enquanto espírito que está pedindo ajuda, e que você às vezes não sabe nem que ajuda vai pedir, eu sempre faço a comparação daquela criança que se dirige ao pai ou à mãe e fala assim: pai, se eu precisar de você, você me ajuda? O pai ele vai perguntar: mas tá bom, qual ajuda que você precisa? Não, eu só queria saber, se eu precisar, você me ajuda. Olha, você imagina a tristeza desse pai, ou a preocupação que vai brotar nele. O meu filho não sabe o nome do problema dele. Ele não sabe se é um lápis que ele precisa, se é uma bola, se é um sorvete, se é passear, se ele está triste, se ele está querendo alguma coisa. Então, quando você pede, e pede de forma inteligível, né? Ou seja, percebendo o que é que você está pedindo, né? Pode ser desde uma coisa: olha, eu tenho um encontro com a Miriam, precisamos tratar de um assunto espinhoso, nós não temos, eu e a Miriam, facilidade no diálogo, sai sempre um aborrecido para um lado, triste para o outro, é uma coisa que a gente não consegue completar esse entendimento, é sempre uma tristeza. Então, meu anjo da guarda, meu Deus, me ajuda, porque hoje à tarde, 3 da tarde, eu tenho um encontro com a Miriam e preciso tratar desse assunto espinhoso. Pronto. Você passou o CEP, você passou o nome, você disse qual que era o problema, com quem. Então, tudo vai convergir para que o diálogo seja preparado espiritualmente. Ele vai acontecer com êxito? Vai acontecer o êxito, não do jeito que a gente pensa, né? Eu queria que a Miriam fizesse um cheque para mim, fizesse um Pix de tantos milhões, e ela não fez. Mas, olha, você pode ter certeza que o entendimento, as coisas da alma, as coisas do espírito,
já estarão sendo trabalhadas. Por quê? Colocamos-nos a caminho com desejo profundo, sincero de que houvesse um equilíbrio, uma evolução, um avanço na capacidade de compreensão, de entendimento, de empatia, enfim, tudo. Então, quando você se coloca assim, olha, eu preciso disso, pode ser de ordem material, porque, afinal de contas, precisamos desfrutar da existência com aquelas tais necessidades materiais que precisamos, ou podem ser aquelas que você já tem de relacionamento, qualquer coisa, mas ela tem que ser uma prece inteligível, tem que fazer sentido, profundo sentido para você. E isso só se faz quando a gente para e se permite essa autoviagem, né? Essa viagem íntima que o Espiritismo está aí para facilitar para a gente. Eu enxergo essa tal prece inteligente. É essa irmã que fez a pergunta ali no chat da Web Rádio Estação da Luz. Isso. E eu tenho mais duas perguntas que eu acho bem interessantes, mas a gente precisa entender um pouquinho que a morte, a gente pode se comunicar com os nossos entes queridos de várias maneiras, pelo sono, às vezes a gente sente a presença deles junto de nós, né? Então, a visão espírita sobre a morte não exclui o sentimento humano de saudade, de sentimentos, aliás, naturais, não impede da gente verter lágrimas nas despedidas, mas nos conforta, ao mesmo tempo nos impede a continuar a nossa vida, a continuar fazendo bem, a sermos melhores. E aí tem uma pergunta que eu achei muito interessante: podemos perder totalmente a mediunidade e depois recuperar? E quais os fatores que mais contribuem para essa perda e recuperação? Hilário Silveira Melo, lá de Aldeota, Fortaleza. Então, a perda e a suspensão da mediunidade, ela é o mal que aquele que está a praticando. Mediunidade sem espírito não é mediunidade. O espírito deve estar ali, a suspensão ela é temporária, porque há uma relação de causa e efeito naquilo que a gente faz, né? Então, a gente aí, essa suspensão é por força da força moral do médium. A gente deve entender que o médium dá a passividade, aquele que estuda bastante a mediunidade, ele dá a passividade a espíritos nos quais podem ser espíritos brincalhões, pode ser espíritos que estão ali, que não na prática do bem, podem ser, eles têm necessidade de falar, e você pode ser aquele canal pelo qual ele pode se expressar. Mas a mediunidade deve ser feita religiosamente, vamos dizer assim, num lugar adequado para aquele acometimento se faça. Não é assim colocar num poste, eu trago o seu amado daqui a 3 dias, porque esse médium pode estar sendo enganado, né? E dando passividade com outras, e tem que ser um trabalho sério. A mediunidade não se faz sem planejamento. Mediunidade para atender ao irmão que está na espiritualidade necessitado de amparo também. Ele está, na maioria das vezes, nem sabe que morreu. Então, a gente recebe muitos irmãos nessas condições, mas então a gente tem que ser o mais amoroso possível e estudar as lições de Jesus no nosso dia a dia. Não tem jeito, gente, porque se ele sofre do lado de lá, ele às vezes fala coisas que nós estamos passando do lado de cá. Então, santamente fazer essa mediunidade o mais possível de coração, né? São os benfeitores espirituais estão junto de nós. Eles informam que
Os médiuns, em geral, são espíritos que faliram junto à mediunidade em outras encarnações, que abusaram dos dons que foram concedidos e estão retornando nessa existência para provar a sua renovação para o bem, servir a Jesus. Então, eles são testados. Médium é testado o tempo todo, para que a gente mantenha a nossa sintonia. A gente falou bastante de sintonia nos alguns episódios passados. Você pode acessar aqui na nossa playlist. Então, seus guias, vamos dizer assim, espirituais, que através de prece, de trabalho no bem, poderão novamente dar um up para a gente e tirar da gente esses nossos débitos, esses gravames, que junto à mediunidade a gente está ali, né? E perder a mediunidade, né, é uma questão desse comportamento moral que a gente traz, né? A gente tem o exemplo de Chico Xavier, né? Eu acho que é o exemplo mais pungente que a gente tem no Brasil, né? Divaldo Franco, Anália Franco, tem outros, mas a gente fala de Chico Xavier porque ele teve uma programação, ele estabeleceu uma programação, foi um médio ativo, ele foi bem orientado pelo seu guia, ele escutou para juntos trabalharem. Então, as energias, os pensamentos, os fluidos de sintonia que permanecem com aquele que tem mediunidade e conosco mesmo. Como dizem, somos instrumentos de bons espíritos, né? Então, ele diz, agora você vai receber um espíritozinho trevoso. Pois não, mas ele tem assessoria, ele está assessorado por uma grande equipe mediúnica, responsável por aquele trabalho. Não vem numa mesa mediúnica qualquer espírito, vem aquele que seja necessitado naquele instante. Então, é misericórdia de Deus, é amor, é o amor que cobre a multidão dos pecados, né? Então, é dos dois lados da vida que a gente precisa, é a possibilidade da gente trabalhar no bem. Então, eu queria só falar assim para isso, porque eu achei muito importante essa colocação desse nosso irmão aí de Aldeota, Fortaleza do Hilários, né? Podemos perder? Podemos. Mas ela pode ser recuperada só através da transformação moral. Foi dada oportunidade e a gente dispensou ela, né? Vamos dizer assim, né? E aí, meu querido, o que você tem para falar para a gente? Olha, a pergunta do Hilário Silveira Mello é muito interessante, ela vai lá ao cerne, ao que tem de essencial na doutrina dos espíritos, que é esse intercâmbio entre o mundo material e espiritual. E isso não se dá só para a gente ter um passatempo, não. A gente tem que enxergar que esse trânsito de mensagens, de informações que vêm de lá para cá e que também daqui para lá, né? Existe a presença desse fenômeno que é o intercâmbio e que se dá segundo as leis divinas. E existe um porquê. Então, se imaginarmos aqui, estamos na existência expostos às vicissitudes, nos contatos sociais que temos, para quê? Para evoluirmos com esses contatos, a partir deles. Por isso, o não isolamento, por isso, não o distanciamento, não vivermos em bolhas. E, da mesma forma, com muito jeito, permitindo que haja a manifestação mediúnica, ou seja, que haja a mensagem do mundo espiritual para o mundo material, com a presença dessa pessoa que vem com o dom, vem preparado para receber essas mensagens e passar o recado, comunicar. Então, logicamente que isso não existe, não é um canal que existe para difusão de coisas erradas. Então,
se nós estamos nos prestando com a nossa disciplina, com a nossa simpatia pelo bem, pela evolução de todos, então, logicamente, que estaremos sendo ferramenta útil para a divindade, para que haja esse intercâmbio de maneira ordenada, de maneira organizada, com um fim útil, como tem tudo. Então, logicamente, que estaremos bem atreladinhos, bem ligados, trabalhando corretamente. Nos distanciamos disso, aí, né, acontece exatamente, olha, a ferramenta não está sendo útil para você, ela vai estar sendo utilizada, né, de maneira errônea para fins fúteis, não úteis, então você vai ficar sem ela, tá bom? Então, essa história de que eu tenho o livre-arbítrio, já comentamos aqui na semana passada. Olha, a gente tem livre-arbítrio, sim, mas a gente já vem com algumas garantias de que a gente não vai fazer coisa errada. E essa lei, a lei da simpatia, né, da sintonia, como você disse, ela acaba determinando isso. Então, você saiu fora, então você não precisa da ferramenta. O Hamilton trouxe aí também um comentário. Ele diz que a suspensão também pode ocorrer por situações de saúde. Obrigada, Milton. Você tem que vir para cá, Milton. Concordo com a Vanice. E também a Áurea falou, né, que a mediunidade a gente precisa de estudo e disciplina. Passei por essa experiência de perda parcial da mediunidade. Não desisti e continuo trabalhando para Jesus, né? Para e com Jesus. É isso. A gente tem situações na vida da gente, né? E a gente não pode ser taxativo assim. Ela é assim, não é. Momentaneamente está naquela situação, né? Momentaneamente e acontece aquilo ali. E tem outra pergunta aqui também que faz parte desse nosso, né, na hora da morte também é muito interessante, porque nunca antes, só na hora da morte, ao próximo desta hora, ou próximo dessa hora, é o homem na Terra que volta a preocupação com esse momento. Barreto, São José, Recife, lá em Pernambuco, né? Então, o que acontece com a gente? É que a gente não fala da morte. É um assunto tabu, né? Muitas vezes, não, você já vai falar desse negócio? A gente não tem educação para a morte. A gente foge deste assunto. A gente não conversa com as nossas crianças que fulano vai morrer. Não fala que fulano vai morrer, não, pelo amor de Deus. Esconde as verdades da vida eterna para aqueles que ali estão. Por isso eu falo com as pessoas, evangelização. Leva as crianças para a evangelização, principalmente espírita. Sabe por quê? Porque vai apresentar um Jesus diferente, vai apresentar a eternidade da vida, vai apresentar que ela também é um espírito imortal e que ela está numa experiência da matéria. Vai falar de matéria, vai falar de vibração, vai falar de sintonia, vai falar de pensamentos. Então, todo um trabalho que deve ser levado em consideração. A morte é apenas um instante, doloroso porque para quem fica, porque esqueceu de falar te amo, porque esqueceu de falar me perdoe, porque esqueceu de falar você sabe que você deixou a chave no lugar não sei aonde, sabe? Então, a gente esqueceu de falar algumas coisas. Então, toda vez que estiver com alguém que você ame muito, a primeira coisa que você fale a ele é eu te amo. Depois você briga, depois você xinga, depois você faz o que você está ali naquela situação. Mas antes de começar qualquer coisa, fala primeiro eu te amo. Né? Mesmo que o seu coração esteja, vou bater, vou matar. Então, respire e fala, eu te amo. Porque é o primeiro sentimento que deve nascer dentro da gente, né? É o do amor ao próximo, né? Então, é difícil, viu, gente? Estou falando aqui, mas vou contar para vocês. Escorrego muito nessas bananas, viu?
Eu diria para o nosso irmão, também, além do que você falou, eu diria o seguinte, Elias, tomaria emprestado uma fala do nosso querido José Raul Teixeira, e que ele fala assim, ó, você vai morrer do jeito que tiver vivido. Então, se você teve uma vida extremamente apegada à matéria, não é porque você chegou ao final que você vai estar desapegado. Então, você não quererá, você vai colocar obstáculos, você vai colocar anteparos, de tudo quanto é jeito, você vai se apegar à vida e existe, e de forma implacável, a necessidade do desligamento, porque o corpo morre, a matéria morre. Agora, se você passou uma vida priorizando, como disse você, esse exercício, esse enfrentamento natural dessas coisas, não perdeu a oportunidade de falar eu te amo, me perdoe, vamos em frente, vamos aqui, vem cá que eu tenho um ombro amigo, vamos estudar, vamos fazer aquela viagem íntima e compreender a si mesmo, enfim. Se você passou a vida preferenciando as coisas do espírito, na hora da morte não vai ter problema nenhum, né? Vai ser muito mais natural. Até porque você vai estar associado a irmãos que também vão entender isso de forma natural e vão estar te recebendo, e o desprendimento vai ser mais natural. Meu Mas amigo, eu não estou com pressa da morte, não, tá? Tá tudo bem por aqui, não estou com nem um pouquinho de pressa. chegamos no nosso finalzinho do nosso programa. Que bom, né? Como é rico, como esse assunto é rico. Mas chegamos aqui no finalzinho. Boa semana para você, né? Você pode fazer a nossa prece e a gente dá por encerrado hoje, né? Bacana. Obrigadão, meu querido. Obrigadão a todos vocês. Grande Até a abraço a todos próxima da Web Rádio segunda. Estação da Vamos Luz. estudar. Vamos estudar para melhor compreender esse que aí está, o nosso querido irmão Jesus. Toda a experiência dele está a nosso serviço. Isso não é pouco. Então, procuremos compreender e colocar isso em nossas atividades diárias a partir desse instante. Que a paz inconfundível que ele tanto semeou, nós possamos colher um pouco. Muita paz. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.